Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina, rejuvenescimento facial e o que temos de mais moderno quando pensamos em rejuvenescer. E quem nos recebe é a doutora Clarissa Calegaro, ela que é dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, eu agradeço o convite, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação tão valiosa no programa Momento Medicina e uma pauta muito esperada, doutora. Doutora, o que nós podemos esperar da dermatologia nos tratamentos modernos e eficazes? Esse é um assunto que sempre causa bastante interesse. Sim. E no passado, quando nós falávamos em rejuvenescimento facial, sempre a primeira escolha seria a cirurgia plástica. Atualmente existem inúmeros procedimentos que são minimamente invasivos que proporcionam esse rejuvenescimento de uma maneira mais natural e elegante. Então, existem várias opções na gama de tratamentos dermatológicos. A toxina botulínica continua ainda sendo o principal tratamento realizado nos consultórios dermatológicos e ela é realizada principalmente no terço superior da face, para as rugas entre as sobrancelhas, que dão um aspecto de brava, para as rugas da testa, para as rugas ao redor dos olhos, que dão chamadas de pés de galinha. E atualmente, nos últimos anos, ela vem sendo utilizada também em outras regiões, principalmente aqui nessa região do pescoço. Nessa região nós temos um músculo, o platisma, que ele puxa para baixo. E quando nós aplicamos a toxina botulínica nessa região, ela proporciona um relaxamento desse músculo e melhora do contorno facial. Então, além da toxina botulínica, temos também os preenchimentos com ácido hialurônico, que eles repõem e ajudam nessa reestruturação dos volumes faciais e do contorno facial também. Existem, o que vem sendo utilizado bastante, os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias injetáveis que provocam um processo inflamatório controlado que faz com que o próprio organismo produza colágeno. Isso propicia uma melhora da firmeza e elasticidade da pele e também é de maneira bastante natural. Em relação às tecnologias, isso vem crescendo bastante no mundo dermatológico. Vários lasers. Existem os lasers que eles ajudam a melhora da superfície da pele, para o clareamento das manchas, para a melhora da qualidade da pele. E os lasers também que agem mais profundamente. E um deles é o ultrassom microfocado. A gente tem realizado bastante, que ele ajuda no estímulo de colágeno também, na firmeza da pele e nessa estruturação toda do terço inferior da face, na região do pescoço. Outras novidades que temos, principalmente desde o final do ano passado, é um ácido hialurônico, que ele é injetável, mas que ele não proporciona volume. Ele melhora a qualidade da pele, tanto do rosto, do pescoço, das mãos, que também pode ser usado. Então, dentro da dermatologia, existe uma gama de tratamentos que, principalmente quando combinados, a associação dos tratamentos é que propicia esse resultado mais natural e pensando no rejuvenescimento a longo prazo, pensando na manutenção desses tratamentos. Então, vale a pena, cada vez mais a dermatologia tem crescido em possibilidades e além sempre dos tratamentos realizados em casa, do skincare, que ficou tão famoso na pandemia. Juntamente com esses tratamentos em casa, esses procedimentos realizados no consultório para proporcionar esse rejuvenescimento belo e natural. Perfeito, doutora. Doutora, o processo de envelhecimento da pele começa com qual idade? É uma grande dúvida. Sim, uma dúvida bastante frequente. A partir dos 30 anos de idade, começa a diminuição da produção de colágeno pelo nosso organismo. No nosso organismo, nós temos algumas células chamadas de fibroblastos, que elas são as células responsáveis pela produção de colágeno. E o colágeno é uma proteína muito importante na pele, porque ele é que dá a estrutura, que dá a firmeza para a pele. Então, a partir dessa idade, nós diminuímos essa produção, só ocorre a degradação do colágeno existente. E para isso nós temos alguns procedimentos que ajudam nesse estímulo da produção de colágeno, como por exemplo os bioestimuladores de colágeno injetáveis, os lasers que ajudam nesse processo de estimular o nosso próprio organismo a produzir colágeno.
Um outro fator muito importante também em relação ao envelhecimento é a exposição solar. A radiação ultravioleta, ela causa danos acumulativos na pele. Então, ela, além de causar os danos no DNA celular, que podem levar ao câncer de pele, que é o mais grave, a radiação ultravioleta também leva ao aparecimento de manchas e o envelhecimento precoce. Então, esse envelhecimento vai ocorrendo e existem algumas maneiras que a gente pode evitar, através dos procedimentos e dos cuidados, principalmente em relação à exposição solar. Doutora Clarissa, existe uma idade certa para começarmos a cuidar da pele? É importante cuidar da pele desde criança, então, principalmente em relação à proteção solar. Esse é o maior cuidado que a gente pode ter, principalmente com os nossos filhos, agora pensando no futuro. Então, cuidados com o sol é evitar os horários de maior incidência, que é das 10 às 4 da tarde. Aí, além do filtro solar, que deve ter um fator de proteção no mínimo de 30, é importante usar outros acessórios para proteção solar, como, por exemplo, óculos escuro, boné, chapéu e roupas do próprio tecido com fator de proteção solar. Porque nós sabemos que os danos da radiação ultravioleta, da radiação solar, eles são acumulativos e vão refletir depois dos 30, 40 anos, com o aparecimento de manchas, o envelhecimento precoce e o maior dano, que é o câncer de pele. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que quando a gente é adolescente, com 20 anos, que todo mundo é bonito, não precisa de muitas coisas para ser bonito, só um filtro solar já é suficiente de cuidados. Agora, quando a gente chega com uns 30, 40 anos, que já começa a ter uma flacidez, nós notamos quem se cuidou ao longo da vida e quem não teve esses cuidados. Então, isso vai impactar bastante no futuro. Por isso que ter cuidado em relação ao uso de filtro solar diariamente, ter uma rotina de skincare, de limpeza, com alguns cuidados, com o uso de cremes antioxidantes, com alguns ácidos indicados pelo dermatologista, isso é muito importante, principalmente a longo prazo, que isso interfere bastante no envelhecimento da pele. E o fato de se cuidar, de usar um creme, de fazer os procedimentos dermatológicos, ele gera um bem-estar muito grande, de se sentir bem consigo mesma. Então, isso é muito importante, tanto no presente quanto a longo prazo. E um dos fatores, que é uma dúvida que você me perguntou, que é muito frequente, de quando devo começar a fazer os tratamentos dermatológicos. Sim. Um dos primeiros tratamentos dermatológicos que eu costumo recomendar é a toxina botulínica. E ela deve ser feita quando começam a aparecer os vincos, para evitar justamente que fiquem das rugas dinâmicas, que quando fazemos a expressão, para rugas estáticas, quando fica marcado nessa região. Então, esse é o momento. Isso costuma acontecer em torno dos 30 anos, é um bom momento, mas mesmo antes disso já vale a pena consultar um dermatologista para ter uma rotina de cuidados com a pele adequada. Cuidar da pele, isso mesmo. Perfeito. Doutora Clarissa, cada tratamento tem uma indicação, né? E específica, e por isso é muito importante a consulta com o dermatologista. Eu gostaria, doutora, que você comentasse sobre isso, porque nós sabemos que a internet é um meio muito acessível para pesquisas, sim, mas a importância de fazer um tratamento com um especialista. Sim, nada substitui uma consulta médica, isso em todas as especialidades. Então, principalmente na primeira vez que o paciente vem ao consultório, eu sempre faço uma avaliação geral. Como dermatologista, o médico dermatologista, ele cuida do cabelo, das unhas e da pele também. Então, é sempre importante fazer essa avaliação geral e, nesse aspecto, avaliar se existe alguma lesão suspeita, alguma lesão de câncer de pele inicial, para a gente já fazer o tratamento adequado. Então, após que a gente faz uma anamnese e esse exame geral, eu avalio sempre em relação ao rejuvenescimento, as possibilidades de rejuvenescimento, 4 pilares que são importantes. Então, o primeiro deles é a qualidade da pele. Então, o que a gente avalia em relação ao aparecimento de manchas, em relação à textura da pele, presença de cicatrizes, de acne ou não,
e vejo quais todos os tratamentos que são possíveis em relação à melhora da qualidade da pele. E aí entra os lasers, os peelings, isso melhoram bastante tudo isso. Outro ponto a ser avaliado são as marcas de expressão. As marcas de expressão, como eu havia falado aqui, entre as sobrancelhas, na testa, nos pés de galinha, que a toxina botulínica continua ainda sendo o tratamento padrão ouro para o rejuvenescimento. A toxina botulínica ela é importante tanto para o rejuvenescimento como também para a prevenção, para evitar que esses vincos fiquem profundos e fiquem cada vez mais marcados com o passar dos anos. Um terceiro pilar que a gente sempre avalia é em relação à estrutura facial, a perda de volume. Com o passar dos anos, ocorre também uma diminuição dos coxins adiposos, das gordurinhas que ficam na face, e um reposicionamento, uma mudança de local com a flacidez. Eles vão se mudando e vão se acentuando os vincos, a formação do bulldog. Então, para isso, para essa reestruturação de volume facial e melhora do contorno facial, o ácido hialurônico é um dos nossos grandes aliados. E o quarto pilar é a flacidez, que isso ocorre pela perda do colágeno, e nós temos alguns tratamentos, como por exemplo o estímulo de colágeno através dos bioestimuladores e das tecnologias, os lasers fracionado e ultrassom microfocado. Então é sempre importante na consulta dermatológica fazer um planejamento junto com o paciente de quais os tratamentos, quais as queixas e quais os objetivos que a gente quer alcançar, e fazer um planejamento com todos esses tratamentos. A associação deles é que sempre traz o melhor resultado. Perfeito, doutora. Doutora, a nossa pele é um reflexo dos nossos hábitos? Com certeza, isso é real. Então, a radiação ultravioleta, como eu falei, ela é o grande vilão, ela é o que causa grandes danos para a nossa pele, e por conta desse efeito acumulativo, o reflexo vai ser, né, a partir da vida adulta. Então, todo o sol que a gente tomou durante a infância, a adolescência, vai refletir no futuro. O tabagismo também é um outro ponto que causa bastante danos para a pele, e além de outros hábitos, como por exemplo a alimentação, isso interfere bastante na pele. Uma alimentação rica em proteínas é uma boa para a pele. Uma alimentação com muitos doces causa também danos oxidativos que não são bons para a pele. O excesso de bebida alcoólica. Qualidade do sono também interfere na nossa pele. O sono é muito importante, né, doutora? Atividade física, então a prática de atividades físicas regulares também interfere na nossa saúde como um todo, inclusive na pele. O controle do estresse, nós sabemos que hoje o estresse é um fator importante, então fazer algumas atividades, como por exemplo meditação, ler um livro, ouvir uma música, programas com a família, com os amigos, tudo isso ajuda no controle do estresse, e isso contribui para a pele como um todo, para a nossa saúde e para a pele como um todo. Então, esses vários fatores interferem. Existem sempre os fatores que são os fatores intrínsecos, que estão relacionados com a nossa genética. Pessoas que têm pele clara, olhos claros, cabelos claros, elas tendem a ter um envelhecimento muito mais precoce. Então esses fatores intrínsecos não tem como a gente controlar, mas os fatores externos, como todos esses que eu falei, esses sim estão sob o nosso controle, e a gente pode controlar para contribuir para uma vida mais saudável, mais saúde e uma pele mais saudável. Existe até um estudo americano que ele mostra duas irmãs gêmeas, ou seja, elas têm a mesma carga genética, e que elas uma morava na praia e era tabagista, e outra morava na cidade e nunca tinha fumado. Então essas duas irmãs gêmeas, elas parecem com idades muito diferentes, porque elas sofreram influência do meio externo muito grande. Então a que teve a grande exposição solar e o tabagismo, ela parece muito mais envelhecida do que a sua outra irmã que não teve toda essa exposição.
Então é bem interessante isso. Os hábitos, não, doutora? Como isso influencia, sim. Verdade. Doutora, agora conta pra gente, qual a sua satisfação em trazer de volta a autoestima dos seus pacientes? Isso é muito bom. É extremamente gratificante, como dermatologista, como médica, poder participar dessa melhora da autoestima do paciente. É muito interessante quando o paciente retorna da consulta, quando ele faz um procedimento estético, por exemplo, quando ele retorna após uma toxina botulínica, um preenchimento, um laser, de a gente ver como o paciente está, como o olhar do paciente está diferente. Já percebe, né, doutora? É perceptível de como está mais feliz. E a gente pode até perceber, às vezes, assim, na maquiagem, na roupa, como o paciente vem vestido, de como isso muda. E com certeza isso reflete na sua vida como um todo, então causando uma autoconfiança, mais segurança, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E eu acredito que isso acaba interferindo nos seus hábitos como um todo. Quando a pessoa está se sentindo bem com ela mesma, ela tem mais vontade de cuidar melhor da alimentação, fazer uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, presta mais atenção na regularidade da atividade física, de se cuidar mais do corpo também. E isso então acaba interferindo como um todo. É muito bom participar dessa melhora da autoestima dos pacientes. Parabéns pelo seu trabalho, viu, doutora? Muito obrigada. Doutora, muito obrigada pela sua participação, eu digo, tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, espero ter contribuído e convidá-los, quem está assistindo, a passar em consulta com um dermatologista e ver o que incomoda e o que é possível fazer para melhorar a autoestima e se sentir bem. Com certeza. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.